Porque se você vai correr uma maratona, né? Você vai correr uma maratona, como é que você treina? Correndo na rua. Mas no teu primeiro dia você vai lá e corre 20 quilômetros? Não. Começa aos pouquinhos, né? Corre 1 quilômetro e para. Corre 1 quilômetro e para. Até você fortalecer a musculatura para correr 20. E acontece, você estuda, estuda, estuda e não consegue render nos estudos, né? Estuda, estuda, estuda e não rende nos estudos. Hoje eu conversei com o rapaz e falou assim, Léo, eu fiquei triste depois do Enem. Eu perguntei para ele, por quê? Agora eu esqueci o nome dele, tá? Eu perguntei para ele, por quê? Agora eu esqueci o nome dele, tá? Esqueci o nome do cara, tá? Mas ele na live, né, ele falou assim, pô, Léo, eu saí do Enem e eu tava triste. E eu achava que eu merecia ter ido melhor. Aí eu perguntei para ele, por que você achava que você merecia ter ido melhor no Enem? Ah, porque eu estudei muito. Interessante. O que é estudar para você? Aí ele conceitua para mim. Estudar é a ação, o comportamento que eu faço para ter a aprendizagem. Né? Na minha opinião técnica, estudar é você adquirir conhecimento. Tá? E aí, para mim adquirir conhecimento, eu preciso de aprendizagem, eu preciso de memória. Então, se você estudou e não adquiriu conhecimento através da aprendizagem, através da memória, você fez qualquer coisa menos estudar. Então, assim, ele começa a conversa comigo achando que ele merecia ter passado em medicina. E ele acaba a conversa comigo, pô, eu não merecia ter passado em medicina. Né? Aí o que você faz? Você tem a humildade. Né? Eu vi que o pessoal comentou ali, vestir a sandalinha da humildade. Aí você tem que ter humildade, beleza. Então quer dizer o quê? Que eu cometi algo errado. E tá tudo bem errar. Eu cometo erros. Eu cometi erros. Eu atrasei a minha formatura. Vou falar aqui para vocês. Hoje eu tenho 26, tá? Se eu não tivesse, se eu já tivesse, quando eu comecei a estudar, se eu já tivesse o método Atleta da Mente, como eu ensino para vocês hoje, hoje eu já estaria formado. Estudar, se eu já tivesse o método Atleta da Mente, como eu ensino para vocês hoje, hoje eu já estaria formado na faculdade. Hoje eu já seria médico, se eu já tivesse conhecido o método, né? Porque eu estudei ali com cursinhos, com cronogramas e fui reprovado. E aí eu também achei como esse rapaz que eu conversei com ele é do Piauí, né? Eu fiz uma codificação semântica, eu lembro que ele é do Piauí, porque a gente falou do Whindersson Nunes. Então, assim, esse rapaz que eu conversei, eu me identifiquei muito com ele, por quê? Porque eu fui essa pessoa. Eu também saí do Enem achando que eu merecia ter passado. Que eu merecia porque eu tinha estudado muito, só que eu não merecia porque eu tinha o quê? Visto vídeo aulas. E aí, olha que louco, eu desenvolvi depressão, ansiedade, não só pelo cursinho, pelo cronograma, mas também por dificuldades financeiras. Naquela época eu perdi meu trabalho, eu fiquei sem emprego, eu fiquei 3 meses sem pagar o aluguel, eu recebi ordem de despejo da imobiliária, e aí aquilo destruiu comigo, né? Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio parado, né? E tá perguntando, pô, Léo, tu falou que é possível passar em 60 dias? Como é que tu passou em 60 dias? Né? Por quê? Porque eu fiquei assim 1 ano e meio parado, sem estudar. E quando eu voltei a estudar, eu cometi o mesmo erro de antes. Eu comecei com videoaulas e com cronogramas. E aí aquilo não entrava na minha cabeça. Aquele conteúdo não entrava na minha cabeça. Eu estudava física, eu estudava redação, eu não sabia conjugar um verbo, eu não sabia fazer cálculos de física. Tá? E aí, quando eu criei o método Atleta da Mente, eu fui aprender com os americanos. Eu tive humildade. Eu não sei como passar em medicina, eu não sei aprender, eu não sei memorizar. Eu preciso aprender com quem já sabe. E eu fui lá aprender com os americanos. Eu já dominava o inglês, então eu fui lá aprender com os caras. Eu tive humildade, investi dinheiro, doeu no meu bolso. Eu também não tinha, assim como você talvez não tenha. Eu fui lá e investi em conhecimento para aprender com eles. E aí eu criei a minha metodologia. Uma coisa é a aprendizagem, uma coisa é memória, outra coisa é você memorizar para fazer o Enem. Né? Uma coisa é neurociência, outra coisa é neurociência aplicada para passar em medicina. Né? É diferente. Uma coisa é memória, outra coisa é você aplicar a memória, o processo de memorização para fazer o Enem, entende? Então eu tive que criar essa metodologia, eu tive que criar esse passo a passo. E aí, quando eu comecei a aplicar esse método, que salvou a minha vida,
faltava 60 dias para a prova. E aí eu comecei a ter resultados extraordinários. Eu comecei a aprender o conteúdo. Eu comecei a memorizar os conteúdos. Léo, foi só você? Não, eu tive alunos que passaram também. Inclusive, durante o evento, eu vou mostrar vários desses alunos que passaram em medicina, tá? Em 60 dias. Eu tive alunos que passaram em 6 meses. Eu tive alunos que passaram com 8 meses de estudo, tá? Mas, enfim, isso mostra o quê? Isso mostra que é possível você passar em medicina em pouco tempo, sem ter que sofrer, sem ter que morrer estudando, tá? É possível. Então, eu estou contando esse relato aqui para vocês por isso, tá? Por quê? Porque o cronograma, ele acaba gerando uma memória negativa com o estudo. E aí você começa a questionar se medicina é para você, se você é capaz de passar em medicina, se você tem o potencial cognitivo de passar em medicina, porque você gerou uma memória negativa com o fato de estudar. Só que essa memória negativa ela foi construída por quê? Porque você começou a seguir um cursinho, você começou a seguir um cronograma e isso afetou você, tá? Então esse é o principal erro, né? Um dos principais erros que faz o vestibulando de medicina aumentar a ansiedade dele, né? Por quê? Por que aumenta a ansiedade? Porque você fica frustrado, você fica nervoso, você não tem motivação para estudar. É o exemplo do supermercado que eu dei para vocês. Você está no trabalho, no supermercado, empacotando sacolas, ganhando uma miséria no final do mês, né? As pessoas só te criticam, menosprezam você, humilham você. Você não vai ter vontade de trabalhar naquele supermercado. Você vai desistir, você vai acordar de manhã querendo qualquer coisa, tá bom? Então esse é o primeiro erro, tá? E se você está errando, agora é o momento, agora é a oportunidade de você parar de errar.